Bem, eu gostaria de começar a nossa meditação de hoje fazendo uma pergunta. Será que você gostaria de ter certeza que Deus sempre responderá positivamente às suas orações? Quem não gostaria disso? Vou orar e ter certeza que Deus vai responder positivamente. E esse positivamente normalmente significa do jeito que eu quero, responder aquilo que eu estou pedindo, né? Sabemos que devemos orar sempre, porque a Bíblia diz isso, e os irmãos podem talvez até lembrar, certamente podem lembrar, de alguns versículos bíblicos acerca da oração. O menor versículo, e que talvez seja o mais fácil de lembrar, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então devemos sempre orar. Um outro versículo semelhante, Colossenses 3:2, diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. E um outro texto também, ainda nas cartas de Paulo, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Isso só para citar alguns, né? Fora outros mais versículos que nós poderíamos lembrar que fala sobre oração. Então, sabemos que temos que orar, porque é isso que a Bíblia nos exorta, nos ensina, nos instrui. E também sabemos que Deus é poderoso para atender as nossas orações. Então, olha aí, veja as motivações para orar. Uma, Deus quer que nós oremos. Outra, Deus responde, Deus pode responder, Ele tem todo o poder para responder a oração, as nossas orações. Só para citar um versículo, ou dois, na verdade, Efésios 3, versículos 20 e 21, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. E o irmão Henrique até lembrou, né? Que ele é poderoso para nos atender, e até infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou até do que pensamos. Então vamos lá. Se somos exortados a orar a Deus sempre, e que sabemos que Ele é poderoso para fazer tudo o que pedimos, até além disso, por que muitas vezes não somos atendidos naquilo que pedimos ou que oramos? É possível até que, por causa disso, alguém se decepcione com Deus, se decepcione com a Bíblia, se decepcione com a igreja. Porém, se alguém se decepciona com Deus, é porque verdadeiramente não o conhece bem. E também, claro, não crê nele corretamente, ou verdadeiramente, ou como deveria crer. O nosso estudo de hoje está baseado num pequeno trecho da primeira carta de João, vai do capítulo 5, versículos 14 e 15. E é bom a gente lembrar que o apóstolo João escreveu essa carta, a sua primeira epístola, né? Ele apresentou nela critérios aos crentes para desfrutarem da plena comunhão com Deus. Então isso tem tudo a ver também com oração, porque quando oramos estamos conversando com o nosso Deus e sim desfrutando de comunhão, um Deus que é um Deus santo e um Deus amoroso. Então devemos sempre orar ao Senhor com confiança, e queremos ver algumas verdades, algumas lições através desses versículos. Vamos ler então 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nos dá, Senhor, a Tua direção neste momento de meditação da Tua palavra, que possamos aprender e confiar cada vez mais no Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira lição aqui que eu quero destacar é que a confiança na oração é uma evidência da salvação. Confiar em Deus,
que Ele responderá às nossas orações, é uma evidência de que somos salvos. É só observar no mesmo contexto o versículo anterior, ou até alguns versículos anteriores. Olhe, por exemplo, o versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se os irmãos lembrarem bem desta carta, possivelmente sabem, vão lembrar, né, que vários versículos, ou vários trechos aqui, o apóstolo faz algumas comparações. E parece que ele deixa uma dúvida se a pessoa é salva ou não. Ou, na verdade, ele quer tirar essa dúvida e colocar a certeza. Olha, você é salvo, você faz isso, ou você tem isso. Se você não é salvo, você não tem isso. Poderíamos ver, por exemplo, versículos 5 e 6 de 1 João 2, que diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o salvo é aquele que anda na palavra de Deus, aquele que anda conforme Cristo andou. Ele está deixando claro isso. Versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ele está dizendo aqui, praticamente, né, se você está amando o mundo, corre um risco muito grande de você não ter o amor do Pai, ou seja, você não é um salvo. Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, quem é o salvo? É o que confessa o Filho. E quem é o não salvo? É aquele que nega o Filho. Então, veja aí mais uma vez o contraste. Versículo 6 do capítulo 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, quem é o salvo? É o que não vive na prática do pecado. E quem é o não salvo? É o que continua nos seus pecados. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, mais uma vez, o contraste aí para mostrar quem é filho de Deus, ou como deve ser o comportamento do filho de Deus, e como é o comportamento do filho do diabo. E eu poderia citar vários outros versículos aqui, né? Então, voltando para o nosso texto, quando no versículo anterior ele está dizendo: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, ele está deixando claro, você é o salvo, né? Saiba disso, você que crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Isso é uma certeza. Aí vai para o versículo seguinte, 14, e esta é a confiança que temos quanto ao que lhe pedimos. Aliás, desculpa. E esta é a confiança que temos para com Ele. Quem é que tem essa confiança? É o que crê em Jesus Cristo. É o que tem a vida eterna. É o que tem a vida eterna. Logo, só pode ter essa confiança o salvo. O salvo. Então, se Deus concede seguramente àquele que crê no nome do seu Filho a vida eterna, certamente ele também irá ouvir as suas orações. Estão entendendo aqui onde estou querendo chegar? Possivelmente é o que o autor também está querendo deixar claro. Tenha certeza da sua vida eterna porque você crê em Jesus Cristo. E também tenha confiança de que Deus, em Cristo, vai ouvir todas as suas orações quando você pede no nome de Cristo, segundo a vontade dele, assim como diz o texto. Então, pense só, se Deus nos favorece com bênçãos eternas, com bênçãos espirituais, uma bênção eterna que é a salvação, que é a vida eterna, por que não nos ouviria quanto às bênçãos temporais? Quanto, vamos dizer, bênçãos menores do que a vida eterna. A vida eterna nos foi dada no momento, ou seja, a salvação em Cristo Jesus foi nos dada no momento em que cremos no Evangelho. Eu creio que isso foi um momento simultâneo, né? E geralmente evidencia-se essa fé
né, no momento da crença, a fé salvadora, no momento em que oramos a Deus, confessando que somos pecadores e pedindo a salvação, não é mesmo? Normalmente, até quando evangelizamos alguém e pregamos o evangelho e percebemos nele uma resposta positiva, nós o incentivamos a orar. Ore a Deus. Peça que Ele perdoe seus pecados. Peça que Ele te salve. Então, entendemos nós que fomos salvos neste momento, também fazendo isso, ou seja, crendo no evangelho e no momento que pedimos. Nesse momento, pedimos que Deus nos salve e Ele nos atende com essa bênção eterna que é a vida eterna. Então, se Ele nos atende com a vida eterna, no momento da nossa salvação, no momento da fé em Cristo Jesus, por que Ele não nos ouviria e não nos atenderia quando pedimos por bênçãos menores, por bênçãos temporais, né? Lembre que a salvação foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. E para que ela fosse possível, se tornasse possível, foi necessário que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, no nosso lugar, ou no lugar daqueles que seriam alcançados pela salvação mediante a fé. Então não é algo simples. Talvez simples seja falar, mas não foi algo simples para Deus, foi algo grandioso. Lembra o que Paulo disse aos Romanos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Então veja, Deus nos deu a salvação. E eu estou dizendo que esse processo não foi algo simples, foi algo grandioso. Foi planejado antes da fundação do mundo. Foi necessário a morte de Cristo. E Paulo diz assim, aquele que deu o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, Ele também não vai nos dar graciosamente todas as coisas. Por isso devemos sempre orar com confiança em Deus, pois nós fomos salvos de forma maravilhosa. De forma muito mais maravilhosa do que quando nós pedimos por saúde, por exemplo. Ou para conseguir um emprego, ou para conseguir alguma coisa material. Então, se Deus nos atendeu quanto à salvação, quanto mais quanto às demais coisas. Né? Não esqueçamos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso o salvo tem essa confiança e pode orar, porque quer agradar a Deus e porque foi salvo de forma maravilhosa e por isso sabe que Deus pode nos atender em outras áreas também, em outras coisas também. Em segundo lugar, podemos orar confiantemente no Senhor quando oramos segundo sua vontade, e é o que o texto deixa muito claro. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quem vai ouvir a nossa oração é Deus. Logo, é Ele quem vai decidir se atenderá ou não aquilo que pedimos. Não podemos pensar que só pelo fato de pedirmos, Ele irá nos responder positivamente, pois, apesar de salvos, ainda somos pecadores e ainda somos limitados. Naquele mesmo contexto de Romanos 8, fica claro que nós somos fracos e por causa da nossa fraqueza nós não oramos como convém e por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é possível que por causa do nosso pecado nós peçamos algo a Deus que não seja aquilo que realmente Ele quer. Veja que nos versículos posteriores, versículos 15, 16 em diante, João fala sobre o pecado para a morte. E conforme o versículo 16, ele diz, veja, vamos ler o versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, ou seja, orará a Deus, né? E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Veja só, eu não vou entrar no detalhe aqui do pecado para a morte, que pecado é esse. Não está dizendo aqui, eu também não vou entrar nessa área. Porém, fica claro que há casos que Deus não vai nos atender. E há casos até como este aqui fica claro, que Ele não quer nem que a gente ore por isso. Por esse não digo que rogue. Ou seja, não rogue nem por isso daí. É um pecado para a morte.
então entendemos que quando estamos em pecado, ou seja, fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, Ele não vai nos atender, a não ser que seja já para a confissão de pecados. E aí, como a Francilda lembrou o versículo, né? Se confessarmos os nossos pecados, isso em oração, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, Ele vai nos atender quando pedimos que Ele perdoe os nossos pecados. Veja, nós agora estamos orando segundo a vontade dEle. Mas se estivermos em pecado, não confessado, não arrependidos, como queremos que Ele nos responda? Da forma como nós gostaríamos ou como pedimos, né? Então, lembra de 1 Pedro 3:7, que fala dos maridos, né, que devem tratar a sua esposa com dignidade, porque para que sejam atendidas as vossas orações, ou seja, o marido que não tratar a esposa com dignidade não vai ter oração atendida. Lembra de Tiago 4:3, que diz que não são atendidas as orações porque pedem mal para esbanjar nos seus deleites, nos seus prazeres. Então, há casos que Deus não vai atender. Quando? Quando não é uma oração segundo a vontade dEle. João nos deixa claro que Deus nos ouve quando pedirmos, ou quando pedimos segundo a sua vontade. Essa é a condição essencial. Assim podemos ter confiança na oração. Quando nós sabemos que é a vontade de Deus, Ele vai nos atender. Temos a confiança disso. Textos como Marcos 11:24 dá uma condição também, né? Que devemos orar com fé. Se orarmos com fé, diz Jesus, o Pai vai nos atender. João 14:14 diz que devemos orar em nome de Jesus. Se orarmos em nome de Jesus, Ele vai nos atender. Agora, isso não é uma fórmula mágica, né? Abracadabra e aparece. Quando diz em nome de Jesus, o que implica isso? Segundo a vontade dEle, segundo a autoridade dEle, conforme a autorização dEle, ou a vontade dEle. Isso é orar em nome de Jesus, ou seja, Jesus assina embaixo, né? Eu autorizo, eu concordo com isso. Isso é orar em nome de Jesus. Também, João 15:7 fala sobre a permanência em Cristo. Olha, se vocês permanecerem em mim, eu vou atender as orações. E 1 João 3:22 dá a obediência como um requisito para que Deus também nos atenda. Veja só, veja o versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, se estamos bem com Deus, temos confiança. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, a obediência, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, como é que ele vai nos atender? Quando nós fazemos a vontade dele, quando nós guardamos os seus mandamentos. E aqui está claro 2 mandamentos: crer em Jesus Cristo e amar os outros. Quando amamos os outros, não é mais fácil até nós orarmos por eles? E uma oração verdadeira, que seja agradável, que seja para o bem da outra pessoa? Então, essa é a vontade de Deus. Sempre devemos orar segundo a vontade de Deus. Não oramos para que Deus ceda a nossa vontade, aos nossos desejos, mas que nos ajustemos à vontade dele. Quantas orações bíblicas você consegue lembrar que foram atendidas porque foram segundo a vontade de Deus? Eu lembro de 2 Crônicas 20, quando o rei Josafá, praticamente cercado por muitos inimigos, ora a Deus, lembrando: Senhor, não foram essas pessoas aqui que o Senhor os tirou daqui, o Senhor não nos deu esse lugar, e agora eles vêm contra nós. Nós estamos com medo, somos fracos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus atendeu. E até Colossenses 1:9-12, aquela oração de Paulo, será que ela foi atendida? Nós cantamos sobre isso no hino Conhecimento de Deus. Veja o que Paulo pede.
Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e olha a petição dele, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Será que Deus não se agrada com esse tipo de oração? É oração segundo a vontade dele. É claro que tem algo aqui que é as outras pessoas. Nós oramos por outras pessoas, ou mesmo quando nós oramos por nós. Senhor, me dá um coração mais grato. E aí? Como é que Deus trabalha na nossa vida em relação a isso? Será que o fato de nós orarmos assim, Senhor, me dá um coração missionário, que eu tenha mais vontade de pregar o Evangelho, será que vai ser assim? O que é necessário? Obedecer. Obedecer. Quando nós oramos por isso, nós já estamos fazendo a vontade de Deus, porque mostra que desejamos aquilo que Deus deseja. Agora, segundo lugar, precisamos praticar. E é nessa prática de fé que o desejo vai se intensificar e o prazer também virá. Agora, se só orar e ficar de braços cruzados esperando vir um desejo, espontâneo, nós somos pecadores. Não virá. Não virá. Então, sobre o que Deus deseja que nós oremos? Devemos orar uns pelos outros. A Bíblia fala isso. Devemos orar por nossas autoridades. O irmão Humberto lembrou agora há pouco. 1 Timóteo 2. Isso fica muito claro. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Foi o que o irmão Humberto falou, para que nós tenhamos paz. Temos que orar. Isso é bom, veja o versículo 3, e aceitável diante de Deus nosso Salvador, ou seja, essa é a vontade de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós oramos e devemos orar pela salvação dos perdidos, isso é da vontade de Deus. Agora, como é que Deus salva o perdido? Ele precisa ouvir o Evangelho. E como ouvirá, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, quando nós oramos pela salvação dos perdidos, já está implícito, ou até explícito, vá e pregue você. Pregue, porque essa é a vontade de Deus. Se ele só vai se converter àquela pessoa que você quer, claro, é a vontade de Deus. Se alguém pregar o Evangelho e ele crê nesse Evangelho. Então, o que eu tenho que fazer? Pregar. Pregar o Evangelho. E é claro, como disse a irmã Lídia, no tempo de Deus, que Deus sabe, se essa for a vontade dele, aquela pessoa vai se converter. Isso pode demorar anos. Pode demorar anos. Devemos orar pelos enfermos. Devemos orar pelos atribulados. Devemos orar dando sempre graças a Deus em tudo. Esta é a vontade de Deus. Enfim, devemos orar sempre com confiança em Deus, porque Ele nos salvou. E porque podemos conhecer a sua vontade mediante a palavra de Deus. Então, conhecendo a Deus, podemos orar segundo a vontade dEle e ter certeza que Ele vai nos atender. E lembra que eu falei no positivamente? Às vezes, pode ser que uma oração não seja atendida da forma como nós queremos. Mas se for segundo a vontade de Deus, sempre vai ser positivamente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra o apóstolo Paulo que ele orou 3 vezes para que saísse o espinho na carne? O que Deus respondeu? A minha graça te basta. Isso foi positivo? Foi. Tanto é que ele mesmo agradece a Deus por isso. Então vou me gloriar nas fraquezas. E ele bendisse a Deus. Então, por isso, podemos sempre confiar em Deus em qualquer resposta. Porque sempre é para o nosso bem e para a glória dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor
é bom, é misericordioso, é gracioso, e até na salvação. Eu digo até nem querendo menosprezar, porque a salvação é algo tão grandioso, tão maravilhoso, que não se pode medir, e talvez nem consigamos compreender totalmente, mas eu digo até porque às vezes até esquecemos disso. Pedimos por tantas coisas, esquecemos que o Senhor nos salvou de forma tão maravilhosa, e por isso podemos confiar no Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a te conhecer melhor através da Tua palavra, para que oremos sempre segundo a Tua vontade. E conhecendo a Tua vontade, até nas respostas que parecem ser negativas aos olhos humanos, podemos nos alegrar no Senhor e bendizer e dar graças em tudo, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é soberano, sábio, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém.